dar as boas-vindas aos nossos irmãos e às nossas visitas, bem como quem nos acompanha através da internet. Queremos saudar também e desejar um bom sábado. Para início do culto desta manhã, vamos entoar o hino 531. Quero nesta hora convidar a todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus. Querido bom e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de uma vez mais podermos estar aqui em liberdade, Senhor, para te prestar culto de adoração e louvor. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos que tu tão misericordiamente tens derramado na vida de cada um de nós. Nesta hora, bom Pai, estamos aqui reunidos. O teu povo está reunido, Senhor, e pede que tu te faças presente no meio de nós. Pedimos também, Senhor, que tu nos ajudes a ter o discernimento necessário para entender a mensagem que tu preparaste, Senhor, e que escolheste o teu servo para que hoje pudéssemos ouvir. Sê, Senhor, com cada família que aqui representamos. Sê, Senhor, com cada um de nós que precisamos de aprender mais de Ti. É tudo isto que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Continuando em momento de adoração, vamos passar agora ao momento da recolha dos dízimos e das ofertas. Começaremos então pelas crianças. Amen.
Oremos. Pai querido, que habitas nas alturas dos céus, nós somos muito gratos a Ti pelas diversas bênçãos que tens derramado sobre nós. Agradecemos pela vida, pela saúde e principalmente pelo fato de estarmos na Tua presença, Pai. Neste momento nós Te adoramos em forma de gratidão, devolvendo tudo aquilo que nos tens dado, e somos gratos a Ti pelas maravilhosas bênçãos que tens derramado sobre nós. Vem estar conosco, ajuda-nos a estarmos receptivos à Tua mensagem e que ela possa fazer diferença nas nossas vidas. Pedimos isso não que sejamos merecedores, mas nos méritos de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Pai. Uma mensagem de beijinho. Hoje a nossa história está baseada em Amós 3:7, que é: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Isto o quê? Portanto, Deus revela segredos. Nós podemos ver que Deus usa os profetas para transmitir as suas mensagens. Quem é que já recebeu aqui mensagens? Oh, que bom, eu também. À sexta-feira, ao sábado eu recebo bom sábado, beijinhos. Ai, nós ficamos tão contentes. Ficamos ou não ficamos? Como é que recebemos as mensagens? Mas como é que nós recebemos essas mensagens? Com o quê? Onde é que vêm essas mensagens? Do telemóvel, não é? Nós temos hoje em dia os telemóveis que mexemos, que bom, e recebemos as mensagens. Quando o telemóvel faz tintim, o meu faz tintim, não sei se é bem assim, mas é mais ou menos assim. Oh, uma mensagem, não é? Quem é que não fica contente? Todos ficamos contentes, não é? E é muito rápido. É ou não é rápido para dizer uma mensagem através do telemóvel? É, mas temos outros meios para transmitir mensagens, tais como? Também cartas, essas já demoram um pedacinho mais. Mas a nível desta tecnologia nova, nós temos uma que é chamada o Facebook. Olha como é tudo. E o e-mail, muito bem, era mesmo essa. Temos o e-mail e o Facebook, que essas mensagens chegam assim, tac, rápido. Nós gostamos de ir ao Facebook e vimos aquelas mensagens: gosto muito de ti, quero-te dar um beijinho, um abraço. Ai, que bom quando nós vamos ao Facebook e que vimos essas mensagens. Mas vocês sabem que isto são mensagens muito rápidas. Mas, antigamente, aqueles anos, de quando Deus, não havia estas mensagens. Não havia estes meios rápidos para transmitir as mensagens. Eram transmitidas como? Por cartas, com os mensageiros. As próprias pessoas aí até... Exatamente, era o tal mensageiro escolhido pelo rei para levar mensagens às pessoas, ou das pessoas para o rei. Eles tinham uns tubinhos, arranjavam a mensagem num papelinho, metiam dentro do tubo e o mensageiro era uma pessoa escolhida. Era uma pessoa que sabia ser fiel à pessoa que ia entregar a mensagem. E diz a quem é que ele confiava essas mensagens? Aos seus servos, aos profetas, exatamente. E eles eram fiéis a Deus. Por isso a palavra profeta quer dizer falar em nome de. Portanto, os profetas falavam em nome de Deus. Nós temos muitos profetas na Bíblia que levaram as mensagens. Vocês sabem qual foi o primeiro profeta na Bíblia?
Enoque foi um dos primeiros profetas da Bíblia. E nós temos Abraão, Moisés, Míriam, a irmã de Moisés. E nós temos também, que foi a primeira mulher chamada profetisa. Mas não é só pessoas assim de uma certa idade em que Deus escolheu. Deus escolheu um menino muito pequenininho, Samuel, e não sequer foi preciso dar pista nenhuma, Samuel. Deus escolheu Samuel, um menino bonzinho, muito bom, para levar a mensagem de Deus. Nós temos outros profetas, como Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, e temos também os profetas menores, Jonas, Jó, Abacuque, Amós. Esses são os profetas menores. E Deus falava aos profetas através de quê? Da oração, de visões, de sonhos. Muito bem, era assim que Deus falava. Vocês sabem que Deus podia ter escolhido outros meios para falar ao seu povo. Deus tem mensagens de amor. Ele podia não ter usado outros meios, sem ser os profetas. Vamos pensar algum meio que Deus podia ter usado, que toda a gente via. A oração, muito bem, Deus também nos dá sabedoria para nós, nos pensamentos. Mas se nós olhássemos para o céu e víssemos as mensagens de Deus nas nuvens, seria maravilhoso. Nós tínhamos a certeza que aquela mensagem vinha de Deus. Se Deus escrevesse nas nuvens, se desse através dos trovões, da natureza, das tempestades, das estrelas, Deus podia fazer os nomes com as estrelinhas, seria maravilhoso. Mas não, Deus escolhendo-nos a nós, a meninos, pessoas com pecado, pessoas doentes, essas pessoas para transmitir as suas mensagens. Porque são mensagens de amor. E Deus não queria que uma nuvem transmitisse uma mensagem de amor. Ele queria que fôssemos nós que transmitíssemos, nós sentíssemos esse amor para poder transmitir. E vocês sabem que quem recebe as mensagens de Deus com amor, essas pessoas recebem muitas bênçãos de Deus. E vocês lembram-se de alguma mensagem que Deus desse ao seu povo? Vamos ver se alguém se lembra de alguma mensagem. O amor. Deus transmite. Mas essa era um pouco mais... Era a segunda que eu queria. Esta era uma primeira assim mais... Para vermos... Porque essa é a principal. Exato. Essa é o principal. É o amor. Mas Deus transmitiu várias mensagens. Deus, Rodrigo. Ele ia ajudar-nos em todos os momentos. Exatamente. Deus disse que ia nos ajudar em todos os momentos. Eles transmitiam essas mensagens através dos seus profetas. Mas em Jonas 3:2, Deus deu uma mensagem muito importante a Jonas. O que é que Deus disse a Jonas? Eu vou, levanta-te e vai para Nínive. Muito bem, ele tinha o pensamento direito. Vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que te tenho, que te ordeno. Mas eu queria que, também isto é para os irmãos, irem à Bíblia ver, porque eles podem pensar que isto nós dizemos as coisas. Não. Vamos ver em 1 de João 3:11 o que é que nos diz. 1 de João 3:11. 1 de João 3:11, que é uma mensagem muito importante, que o Miguel já estava a chegar lá, aquela mensagem de amor. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. O que foi que Deus disse desde o princípio da terra? Amor. E que nos amemos uns aos outros. Esta é a grande mensagem que Deus quer transmitir a nós. Mas eu também agora vou dizer uma coisa. Vocês sabem que hoje Deus escolheu... Quem foi que Deus escolheu para a mensagem principal de hoje? Olhem para trás, quem é que hoje nos vai trazer uma mensagem muito importante? O Miguel Romba. Deus hoje escolheu o Miguel para nos trazer uma mensagem. E essa mensagem, de certeza, que é de amor para todos nós. Mas antes de mais, eu também escolhi uma menina para vos trazer uma mensagem. E eu queria que ficasse uma mensagem de hoje. Eu escolhi a Marta para vos distribuir uma mensagem. Vamos a ver a mensagem que a Marta vos vai distribuir.
esperança que me faz renascer. Eu olho para a cruz, reparo que é Jesus. Vejo no olhar, pedindo para o amar e sempre pregado ali na cruz. Sinto que seduz, olhando para a cruz, eu vejo a Jesus que me conduz. Compreendo agora então o pecador que eu sou. O seu sangue me lavou e o seu Pai me entregou. Pela graça sou liberto, redenção eu irei ter. Ele a mim virá buscar e o seu reino irá fundar. Eu olho para a cruz, reparo que é Jesus. Vejo no olhar, pedindo para o amar e sempre pregado ali na cruz. Sinto que seduz, olhando para a cruz, eu vejo a Jesus que me conduz. Eu olho para a cruz, reparo que é Jesus. Vejo no olhar, pedindo para o amar e sempre pregado ali na cruz. Sinto que seduz, olhando para a cruz, eu vejo a Jesus que me conduz. Que me conduz. Amém. A introdução à meditação desta manhã encontra-se em Êxodo 28. Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mais uma vez, bom dia a todos os irmãos, um bom sábado. Gostaria agora de ver se os irmãos estiveram com atenção nesta primeira fase do culto, tendo em conta o primeiro hino que nós cantamos, tendo em conta o texto que foi lido. O que é que vocês acham que eu vou falar hoje? Era fácil. Vou tentar-vos falar hoje acerca do sábado. Vou falar com vocês hoje um estudo que uma irmã nossa, chamada May Ellen Collin, que é vice-diretora do Departamento de Escola Sabatina e dos Ministérios Pessoais da Conferência Geral, fez como tese de mestrado. E é dentro deste artigo, que está disponível na Revista Adventista de outubro de 2003, para quem estiver em casa, no seu arquivo, que poderá passar lá, poderá ver, que eu gostaria de me basear esta manhã por ter em conta que muitas questões aqui abordadas penso que também nos tocam a cada um de nós. Esta nossa irmã conseguiu fazer um estudo que envolveu 3.221 famílias em 51 países. Pessoas de todo o mundo que responderam ao inquérito falaram dos seus mais íntimos sentimentos acerca do sábado. Para muitas, o sábado é uma alegria e um prazer. Para outras, é um dilema pessoal e uma luta acerca de como o santificar. Quando lhes foi perguntado por que guardava o sábado, os adventistas tinham problemas com a guarda do sábado e responderam, com pouquíssimas exceções,
que não conseguiam ter um dia de repouso de acordo com os ensinos que viam na Bíblia e que isso não os ajudava muito na sua vida espiritual. Estes sentimentos penso que são comuns a alguns de nós. Muitas vezes até nos sentimos algo deprimidos por sabermos que o sábado é algo de bom, algo de fantástico, e depois por vermos que cada sábado que passa na nossa vida não conseguimos guardá-lo como se calhar achamos que deveria ser perfeito. Algumas pessoas até pensam, porque é que não fazemos simplesmente uma lista? Se fizéssemos uma lista de faz no sábado e não faz no sábado, se calhar era mais fácil de, pelo menos pessoalmente, cada um de nós se sentir mais cumpridor do sábado do que habitualmente se sente. O sábado é um dos pilares da nossa fé, mas muitas vezes, ao observá-lo, temos que andar na corda bamba entre santificá-lo e sobrecarregá-lo com enfadonhas restrições e proibições humanas, ou vê-lo apenas como um dia de paragem laboral, um feriado, em vez de um dia santo. Será que é este o motivo do sábado? Ser só um dia para nós pararmos? Nós também, alguns de nós conseguem parar nos feriados e não tem nada a ver com sábados. Será que tem só a ver com regras? Terá que ter só a ver com não ir trabalhar? Esta questão da lista de fazer e não fazer recorda-nos alguns exemplos de regras para a guarda do sábado usadas pelos judeus no tempo de Jesus. Os irmãos lembram-se das abordagens que muitas vezes os judeus faziam acerca de Jesus curar ao sábado? Acerca dos discípulos apanharem algumas espigas que estavam no caminho e as debulharem com as mãos e comerem aqueles grãos que estavam a prevaricar o sábado. E tudo isto fazia para aquelas pessoas uma grande sobrecarga, porque para além dos 10 mandamentos ainda tinham que ter muitas e muitas regras, que não podiam andar mais do que 3/5 de uma milha no sábado, que não podiam levar um lenço no bolso porque isso era carregar, não podiam cuspir para o chão, não podiam apagar mais do que 2 letras do alfabeto, não podiam comer um ovo que tivesse sido posto num sábado, não podiam acender ou apagar um fogo, não podiam atar ou desatar um nó. Estão a ver, isto são coisinhas que é as regras, aquelas mesmas regras. E estas regras, o que é que nos fazem perder? Fazem-nos perder de vista o verdadeiro objetivo do sábado. Se só temos regras, tendemos a perder de vista a razão pela qual guardamos o sábado. Esta irmã convida-nos a fazer aqui um pequeno pensamento, onde nós temos um frasco grande, e nesse frasco nós temos que lá pôr dentro bolas de ping-pong, berlindes e arroz. Quais é que os irmãos acham que entra em primeiro lugar? O arroz? Não se esqueçam, bolas de ping-pong, berlindes e depois grãos de arroz. O que é que entra primeiro? E porquê é que é as bolas de ping-pong? Porque é as coisas maiores, não é? E depois, o que é que entraria a seguir? Os berlindes. Porquê? Porque nos espaços livres deixados entre as bolas de ping-pong, os berlindes iriam completar ali mais alguma coisa. E no fim, então, o que é que iria entrar? O arroz. Porquê? Porque eu penso que com grãos de arroz conseguia-se encher o frasco até cima, cobrindo todos os espaços vazios entre as bolas de ping-pong e entre as bolas de ping-pong e os berlindes. Se nós fizéssemos isto ao contrário, não ia dar bom resultado. Porque nunca iríamos conseguir pôr tudo, o mesmo material que se consegue pôr assim. Se nós voltássemos a tirar e invertêssemos a ordem, não iríamos conseguir fazer a mesma coisa. As bolas de ping-pong representam a pessoa de Deus, as qualidades eternas que fazem dele o que é. Ou seja, nós na nossa vida temos que começar por onde? Por Deus. Se nós formos este frasco e tivermos que pôr as bolas de ping-pong primeiro, se estas bolas de ping-pong representam Deus, então Deus terá que ser a primeira grande coisa na nossa vida, será Deus. Os berlindes representam os princípios, as verdades intemporais para todos os povos, lugares e situações. E o arroz representa os preceitos, as regras que dão orientações específicas sobre o que fazemos. Se começarmos pelas regras, talvez nunca vejamos os princípios mais vastos, universais,
que estão por detrás delas. Podem impedir que conheçamos e apreciemos o caráter ou a pessoa de Deus. Poderemos ser tentados a desistir sem percebermos que Deus nos quer transformar à sua imagem. Temos de começar por Deus, pela sua pessoa, pela sua personalidade e pelo seu caráter, para conseguirmos perceber bem esta questão do sábado. Se nós enchermos a nossa vida com outras coisas que não seja Deus, quando tentarmos pôr Deus lá dentro, já vamos estar tão cheios de outras coisas que não vamos conseguir depois perceber o que é que Deus quer, quem é Deus e como é a sua personalidade e o seu caráter. Falo-nos também de um outro estudo feito por dois senhores, que é o McDowell e o Ostler, que usam 3 lentes para nos ajudar nesta questão da guarda do sábado. A primeira lente é o preceito. Os preceitos são apenas o primeiro passo para a compreensão da vontade de Deus para o viver cristão. Por exemplo, Deus disse-nos para guardarmos especificamente o 7º dia, como dia de repouso, para nos lembrarmos de certas coisas, para santificarmos o sábado e para não fazer outras certas coisas, como trabalhar. Ele deu-nos ordens específicas em termos específicos. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3:24, fala-nos num texto que muitos de nós conhecemos acerca da lei, e que a lei nos serve como um aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Esta questão do aio tem a ver, na altura do apóstolo Paulo, com um personagem que havia na casa, penso eu, das pessoas mais ricas, que era um senhor chamado Paidagogos, que a nossa palavra pedagogo vem deste termo. E esta função deste servo era vigiar o desenvolvimento do caráter da criança. Parte do seu trabalho era levar a criança à escola todos os dias. Ele não era o professor da criança, mas tinha a responsabilidade de verificar que a criança estava ao cuidado do mestre. Ou seja, aquele homem, não era ele que ia ensinar a criança como um professor. Ele só tinha que garantir que a criança ia à escola, ia às aulas, todos os dias e que era ensinada lá por um professor. A lei de Deus tem a mesma função que o servo. Os preceitos da Escritura não dizem apenas faz isto e não faças aquilo. O seu fim último é levar-nos para além dos preceitos, para os princípios universais, intemporais, que se aplicam a todos e em todos os lugares, e sempre. Já vimos a questão dos preceitos, vamos agora passar para a questão dos princípios. Alguém definiu o princípio como sendo uma lei ou verdade fundamental, primária ou geral, de onde deriva outra, algo estabelecido como padrão ou teste para medir, regular ou guiar a conduta ou a prática. Outra pessoa também dá uma definição de princípio, que as regras são muitas, os princípios é que são poucos. As regras podem mudar, os princípios nunca mudam. Se nós conseguirmos ver cada instrução de Deus na nossa vida, através da Bíblia, através de outras tantas situações que Deus usa para nos ajudar a vê-lo, nós iremos ver que o princípio geral que está por detrás de qualquer coisa que Ele nos diga é sempre algo que não muda, algo definitivo, como, por exemplo, o seu amor por nós. Um princípio ajuda a explicar o porquê que está por trás da ordem. Por exemplo, o amor é o princípio por trás da ordem de Deus para amarmos o nosso próximo. O respeito pela vida é o princípio que está por trás da ordem de Deus não matarás. A honestidade é o princípio que está por trás de não dirás falso testemunho. O valor da nossa relação com Deus é um dos princípios que está por trás do 7º dia, o sábado do Senhor, teu Deus. O valor da nossa relação com Deus. Vou agora vos falar de uma lista de alguns princípios orientadores com base na Bíblia para a observância do sábado. E aqui, irmãos, para nós isto vai ser um alívio. Não sendo uma lista de regras de faz e não faz, é mais uma lista de ideias do que é que nós podemos fazer ao sábado, tendo como conta o princípio que Deus nos deu para a sua guarda no nosso relacionamento com Ele e também com os outros. São alguns. Pôr de lado os fardos da vida e repousar no dia de sábado. Focar a atenção em Deus e na sua agenda. Agenda de Deus, não na nossa. Salientar a felicidade, o prazer e a alegria que são fruto de um relacionamento com Deus. Focar a atenção na palavra de Deus.
desfrutar das obras criadas por Deus e refletir sobre o amor que nulas deu. Usar o sábado para refletir sobre o dom da salvação e aceitar a vida eterna. Focar a nossa atenção em alimentar o relacionamento com outras pessoas. Usar o dia para fazer serviço como testemunha de Deus. Participar na adoração conjunta a Deus, praticada pela família da Igreja. Responder ao amor de Deus com uma alegre obediência. Criar uma atmosfera de celebração. É a festa do aniversário do mundo. Preparar-se antes do sábado para desfrutar dos seus benefícios. Exprimir aceitação, amor e bondade para com as pessoas ao nosso redor. Usar o dia para ignorar as tensões da vida e confiar em Deus. Ter prazer na cura espiritual, no alívio do sentimento de culpa e na frescura física. Cuidar das necessidades físicas urgentes. Não se pode nem se deve salientar cada semana todos estes princípios para a guarda do sábado. Porquê? Porque o sábado só tem 24 horas. E se nós pegarmos nesta lista e dissermos assim, ao sábado eu vou fazer tudo o que está ali, um sábado não vai chegar, se calhar nem 2 nem 3. Nós temos que nos organizar na nossa vida para tentarmos, cada semana, termos um relacionamento com Deus com base em algumas destas ideias que nos vêm aqui e tentar pegar em algumas delas para executar só nesse sábado. Conhecer os princípios bíblicos que estão por detrás das regras da observância do sábado dá-nos mais possibilidades de fazermos escolhas sensíveis e orientadas por Deus para essa observância e para a vida cristã em geral. Se nós conhecermos estes princípios, então vai ser mais fácil, quando somos confrontados com será que isto é uma coisa boa para fazer ao sábado ou não? Se nós tivermos os princípios na nossa vida bem firmados, bem orientados, nós iremos ver que é muito mais fácil para nós decidirmos algumas situações que até poderão mudar de cultura para cultura. A terceira lente é a lente da pessoa, a pessoa de Deus. Para vivermos a vida cristã e guardarmos verdadeiramente o sábado, precisamos de focar a nossa atenção na natureza de Deus, nos seus atributos, no seu caráter. Êxodo 34, 6 e 7 descreve Deus como compassivo, perdoador, tardio em ira, cheio de amor e de verdade, e justo. 1 João 4, 8 afirma que Deus é amor. Jesus, Deus Filho, disse que as Escrituras testificavam dele, e a sua vida demonstrou como era a pessoa de Deus. Se conhecermos a pessoa, Deus, teremos uma melhor ideia de como fazer a escolha certa. Guardar o sábado tem mais a ver com Deus do que connosco apenas. Quando lidamos com diferentes culturas, as decisões acerca da guarda do sábado parecem muitas vezes difíceis. O que é proibido numa cultura é praticado livremente noutra e vice-versa. Mas quando focamos a nossa atenção em Deus e no seu caráter, há muito espaço para que o Espírito Santo guie a aplicação do princípio bíblico no interior das diferentes culturas. Quando nós tivermos estes princípios e o conhecimento da pessoa de Deus bem arraigados na nossa vida, então nós iremos falar como o profeta Davi, no Salmo 19, 7 a 9, que nos descreve a lei de Deus como perfeita, fiel, reta, pura e verdadeira. A lei tem essas qualidades porque elas pertencem ao doador da lei, o próprio Deus. Do mesmo modo, os princípios da guarda do sábado fluem da natureza de Deus para as suas leis. Essas verdades, princípios, são corretas para todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Porquê? Porque nos foram dadas pelo doador da lei. Muitas vezes o sábado chega no fim de uma atarefada semana de trabalho. O trabalho, a escola, as obrigações sociais tornam a nossa vida num turvelinho de atividade ininterrupta. Como é reconfortante quando a família chega ao jantar de sexta-feira e tem tradições especiais, lugares marcados, talvez velas perfumadas, para nos lembrar que um dia de repouso indicado por Deus chegou. Talvez uma refeição simples, mas especial, ou uma sobremesa que esteja apenas reservada para a sexta-feira à noite. Talvez pudesse estabelecer tradições familiares a pôr em prática antes ou depois da ida à igreja, para lembrar a todos os membros da família de Deus, para todos os membros da família, que Deus quer que o sábado seja um prazer. Os preceitos ou práticas, regras, se preferirem, podem incluir velas, flores, alimentos especiais, tradições familiares, etc.
Estas variam de família para família, de cultura para cultura. Mas o princípio que está na base desses preceitos é o de tornar o sábado num prazer. Estes preceitos e princípios, acerca da guarda do sábado, honram a pessoa de Deus, que é o nosso prazer. Temos que pensar bem, irmãos, temos que focar bem a razão, temos que pensar bem porque é que fazemos o que fazemos. Não fazemos porque alguém disse que se podia fazer ou que não se podia fazer. Tem tudo a ver com conhecermos o nosso Deus a fundo. Saber que o doador da lei quer o melhor para nós. E que a alegria que ele sentiu naquele primeiro sábado, com o primeiro casal na terra, também deverá ser o mesmo que nós nesta terra poderíamos usufruir. O sábado é um momento para focar a nossa atenção no nosso relacionamento vertical com Deus, mas é também uma oportunidade para alimentar o nosso relacionamento uns com os outros. Deus, como pessoa, é um ser relacional. Jesus deseja passar tempo de qualidade com o seu povo. Este tipo de guarda do sábado desvia a atenção do dia em si mesmo, mas foca-o em Deus, em como conhecê-lo melhor e em como refletir o seu caráter diante dos outros. Não nos esqueçamos, preceito, princípio e pessoa, aquelas três lentes que nós vimos. Se olharmos através dessas três lentes, estaremos melhor equipados para tomar decisões pessoais acerca da guarda do sábado. Então o sábado será um dia de amor e prazer e o povo de Deus, de todas as idades e culturas, poderá desfrutar do sábado como sendo, dos 7 dias, o melhor. Um bom sábado, irmãos. Para finalizarmos este culto, gostaríamos que pudéssemos cantar o hino 529. 5, 2, 9. conheceres tão bem, por saberes, Senhor, que nós precisamos da Tua Majestade, Senhor, para Te louvarmos. Precisamos, Senhor, de ter presente no nosso espírito o quão pequenos nós somos e pecadores, e como, Senhor, na Tua perfeição, nós devemos ser humildes, Senhor. E com essa humildade, Senhor, tratarmos todos à nossa volta, porque, Senhor, são seres criados também à Tua imagem e semelhança. Vem, Senhor, agora nos ajudar a podermos desfrutar, mesmo a sério do Teu sábado, Senhor, com paz interior, sem estarmos, Senhor,
tão deprimidos no final de um sábado, porque o atarefámos tanto, porque não conseguimos quase ver-te, ter um encontro contigo, apesar de estarmos muitas vezes, Senhor, simplesmente a trabalhar para Ti. Vem, Senhor, nos ajudar a podermos compreender quem Tu és, o Teu caráter, a Tua personalidade, o fio condutor de todos os princípios, Senhor, que Tu nos dás, que acima de tudo é o Teu amor por nós, em nome de Jesus.